Fábio Carille é o novo técnico do Vasco. Por que, apesar de campeão da Série B, de ter conseguido o objetivo no Santos, ele foi tão criticado, vaiado, xingado pelo torcedor do Santos? Eu vou falar um pouco sobre isso. E o que esperar desse novo trabalho? Que tipo de recado o Vasco passa ao trazer esse profissional? É disso que nós vamos falar, mas primeiro você vai deixar o like, vai se inscrever aqui em todos os canais da TNT Esportes, não perde nossos vídeos, não perde nossas lives, deixa sempre o sininho das notificações ativado também, tá bom? Bom, o que eu acompanhei do trabalho do Carille, e sendo absolutamente justo, apesar de muitas críticas ao estilo, à forma de conduzir algumas situações, é obrigatório dizer que o Carille bateu as metas do Santos, acho até que superou, em termos de resultados. Porque a campanha no Campeonato Paulista foi muito melhor do que o esperado. O time acabando de vir de um rebaixamento, se remontando, uma diretoria nova, um elenco montado em cima da hora, foi vice-campeão. Se classificou com antecedência para o mata-mata, com larga antecedência para o mata-mata. Na decisão, bateu o Palmeiras no primeiro jogo e perdeu a segunda partida. Então foi um ótimo saldo do Campeonato Paulista. E na Série B, qual era o objetivo? Subir. E com o título. E o Santos subiu e foi campeão. Subiu com antecedência e foi campeão também com antecedência. Então, a Carille, o que é de Carille? Meta batida. Entregou o que, em termos de resultado, o Santos precisava, esperava para 2024. Agora, a análise de futebol, ela não se resume apenas a dizer: ganhou é bom, perdeu é ruim. Senão seria muito fácil. Os nossos vídeos teriam 10 minutos. 10 minutos. Teriam 10 segundos. Não teriam os 10 minutos tradicionais que a gente tem aqui. Porque é algo muito maior do que isso. É muito mais profundo. A gente precisa analisar circunstâncias, caminhos escolhidos, decisões tomadas. E acho que o Carille cometeu muitos erros no trabalho do Santos. Vou listar alguns aqui de uma maneira muito resumida, né? Para não tomar muito teu tempo, porque eu preciso também olhar para o futuro e falar do Vasco. Falta de variação tática foi um grande problema e o Fábio Carille aumentou o seu desgaste com o torcedor do Santos quando admitiu não ter um outro modelo de jogo e se vangloriou por isso. Ele vendeu naquela coletiva depois do jogo contra o Goiás como algo virtuoso o fato de não jogar de outra forma, de não variar o sistema tático. Ora, num mundo atual do futebol, onde todo mundo estuda todo mundo cada vez mais minuciosamente, num mundo onde vários profissionais que vêm de fora trazem ideias novas, diferentes e obtêm sucesso. E o pensamento do Fábio Carille, extremamente conservador, para dizer o mínimo, para ser educado com o Carille, o posiciona mal nessa corrida de treinadores hoje. Tanto que ele não foi a primeira escolha do Vasco, a primeira opção, e eu vou falar disso já já. Então acho péssimo em 2024 para 2025, com todos os avanços que o futebol teve, um treinador bater no peito e dizer: eu só jogo de um jeito, eu cheguei aqui assim e não vou mudar. E achar isso legal. O torcedor do Santos se chateou muito com isso. Se chateou muito também com o tratamento que o Carille deu à base. E a base é um negócio muito caro para o Santos, é um negócio que o santista trata com muito carinho. É histórico, é cultural. A base já trouxe inúmeras alegrias para o Santos. Evidentemente que você não vai ter um Neymar toda hora surgindo na base, mas existem às vezes garotos com potencial e que não são aproveitados. E muitas vezes eram escalados no Santos nos lugares de alguns desses garotos que mostravam condições de serem titulares na Série B, jogadores de qualidade inferior. Eu vou citar um caso, por exemplo, da lateral direita, quando o Rainer, que é um jogador com dificuldades até mesmo para uma Série B de Campeonato Brasileiro, era o escolhido em detrimento do JP Chermon. Um jogador que com algumas dificuldades defensivas, é verdade, mas que claramente é tecnicamente superior ao Rainer. E eu posso citar outros exemplos de garotos escalados fora de posição, né? Como ele fez no jogo contra a Chapecoense, colocou um monte de garotos. Vocês não querem garoto? Tá aí um monte de garoto. Vários garotos fora de posição. E foi a meninada que salvou o time, ganhando de 1-0 no final, num gol que ele não comemorou. Vejam, um treinador não comemorar o gol do próprio time, aí ele chega na coletiva e diz: não, é porque não foi do jeito que a gente treinou, foi estranho. Nossa, uma vitória em casa, onde ele teve que se render a garotada e ganhou o jogo. Talvez ele, não sei, espero que não, acho que ninguém vai sabotar o próprio trabalho, mas talvez ele, em caso de derrota, não desejasse uma derrota, mas usasse o argumento: tá vendo, Botei, os meninos não ganharam. Só que ele ganhou o jogo na última bola, aos 46 do segundo tempo, com a meninada. Então, o tratamento do Carille, no caso Miguelito, por exemplo, quando o Juliano, ao lado dele, numa entrevista coletiva, detona o moleque,
Ah, porque ele não treina com intensidade, ele não tá pronto, não tá isso, não tá aquilo, e o Carille não repreende o Juliano. Então a base também foi muito maltratada pelo Fábio Carille. Tomou muitas decisões de aproveitamentos ruins. Outra crítica, apesar do título, apesar da liderança, o Santos teve maus momentos na Série B em termos de performance. O Santos tinha a maior folha da competição, tinha uma folha nível de Série A, era um time claramente superior, ninguém na Série B tinha um zagueiro como o Gil, ninguém tinha um meia como o Juliano, ninguém tinha... E eu posso citar vários outros. E o Santos não traduzia isso em superioridade em relação aos seus adversários. O Santos sofreu muito e precisou ganhar alguns jogos na base da individualidade. Isso também foi um ponto destacado. O Santos poderia jogar muito mais com o elenco que tinha nas mãos. E a sensação que o Fábio Carille passava era de um treinador que tirava metade apenas da capacidade desse elenco, quando muito, né? Se não menos da metade. Essa também foi uma outra crítica. A postura do Carille em alguns episódios, por exemplo, naquela história do interesse do Corinthians, acelerou esse desgaste. Eu acho que o Carille não entendeu, não só uma questão de cultura de clube, né, do estilo de jogar, do aproveitamento da base. Eu acho que o Carille não entendeu o tamanho do desafio que ele tinha de vestir a camisa do Santos Futebol Clube, um dos clubes mais conhecidos e respeitados do mundo. Eu acho que o Carille não construiu, não se preocupou em construir uma boa relação com a torcida em momento algum, tanto que, inclusive, ele, né, é vaiado no recebimento da medalha depois da derrota para o CRB dentro da Vila Belmiro. Quem viu só aquele episódio isolado, nossa, que absurdo, o técnico campeão, como assim? A torcida xingando, que torcida ingrata. É preciso acompanhar toda a linha do tempo para você entender por que a situação chegou nesse nível de desgaste. Então, é um trabalho que não deixou qualquer saudade. Qualquer saudade. Um trabalho que já poderia ter sido encerrado no meio da Série B, porque não havia clima mesmo com o torcedor. O próprio presidente do Santos, meses antes de demitir o Carille, disse numa entrevista, depois de um jogo, olha, não tá bom mesmo, desempenho não tá legal, não estamos gostando. Próprio presidente Marcelo Teixeira. Durante a campanha, ninguém gostou da campanha, ninguém gostou do desempenho, ninguém gostou da performance. Carga de treinos também era um negócio muito criticado. Porque o Santos, às vezes, tinha intervalos de 10 dias entre os jogos, jogando apenas uma competição, que era a Série B, e 2 dias de folga, e voltava em um treino, em um período. A gente não sabe a carga desse treino, mas o torcedor cobrava, porque o time não mostrava intensidade nos jogos. Talvez fruto de uma falta de intensidade no dia a dia, não sabemos. Do método de trabalho, não sabemos porque a gente não vê o treino. Mas era uma suspeita que o santista tinha, porque muitas vezes o time estava se arrastando. Tem um jogo do primeiro turno contra o Novo Horizontino que o Santos, aos 20 minutos, tomou um gol de contra-ataque com os zagueiros com a língua de fora na metade do campo sem conseguir acompanhar. Isso é falta de intensidade. E o Santos mostrou isso ao longo de vários jogos na Série B. Então o Vasco contrata um treinador que não está em alta, não está em ascensão. Nossa, mas ele subiu com o Santos campeão da Série B. Ora, ele foi a 4ª escolha do Vasco. A 4ª, pelo menos o 4º nome dos que a gente ouviu, né? Porque ouvimos Fernando Diniz, ouvimos Luiz Castro, ouvimos Renato Gaúcho, e o Renato confirmou ontem que foi procurado pelo Vasco e negou e disse não, foi procurado pelo Vasco e pelo Santos e fechou com o Carille. Então, no mínimo, o Carille foi a 4ª opção. O que mostra também, agora falando da realidade do Vasco, que não existe uma linha de coerência na definição da busca por um novo treinador. Diniz é posse de bola, Luiz Castro é jogo de transição, Renato Gaúcho eu não sei nem o que é hoje. É um fiasco de trabalho em 2024. E Fábio Carille, reativo, monotemático. Então não tem uma coerência. Se contrata, o que tem. E não é só o Vasco, vários clubes estão indo nessa também. O Galo estava falando em Luiz Castro e Antônio Oliveira, por exemplo. Né? Enfim, são necessariamente iguais? Não são. E por aí vai. Então não há uma linha definida. Segundo ponto que me chama a atenção sobre a escolha do Vasco. O Vasco, ele não consegue ir no ideal, ele vai no possível, tanto que ele precisou da 4ª escolha, porque o Vasco hoje, ele não está financeiramente firme e politicamente estruturado para chegar e falar, nosso alvo é esse aqui e nós vamos brigar por ele. Nós queremos esse técnico e nós vamos buscar ele. E se chegar alguém para tentar atravessar o negócio, nós vamos cobrir. O Vasco hoje, ele não trabalha com o ideal, ele trabalha com o que dá, infelizmente. Porque o Vasco teve que expulsar uma SAF que estava afundando o clube através de uma liminar, de uma decisão judicial, de uma decisão que é válida, porém frágil no longo prazo. E o Vasco não sabe como vai ser esse investimento para o futuro. Quem vai chegar? O Vasco vai tocar essa SAF para frente. Quem vai chegar? Qual vai ser o investidor? Quem vai chegar? Quando vai chegar e como ele vai trabalhar? Não sabe.
Então o 2025 me passa a impressão, quando você contrata um treinador como o Fábio Carille, de que você vai jogar para sobreviver em 2025. Você vai jogar, olha, timezinho de Operário aqui, beleza? Vamos jogar para não perder, para ganhar de 1-0 numa bolinha, 1-2 finalizações por jogo, fazer os pontinhos e sobreviver. Me parece isso. Me parece um cenário muito desafiador para o Vasco. E me parece que não teremos grandes contratações em termos de elenco, porque, obviamente, se você não conseguiu trazer nem a tua primeira, nem a tua segunda, nem a tua terceira opção de técnico, o que dirá elenco? Fala-se agora de uma vinda do Tietê, eu acho que seria um acréscimo importante de qualidade, mas veja, né? Como vai ser isso? Provavelmente o Vasco também não terá um grande time em mãos. E talvez, sabendo disso, o Vasco tenha escolhido um treinador que vai fazer o Vasco perder pouco ou perder de pouco. Esse é um problema. Então não dá para criar grandes expectativas. E sobre variação tática, eu queria fazer um ponto também. O Fábio Carille foi criticado porque ele assumiu não ter como variar o sistema de jogo. Não saber jogar de outro jeito. Ele disse isso. Eu não sei jogar de outro jeito. Eu cheguei aqui assim, eu vou assim. O Paiva no Vasco também foi criticado por isso. Porque ele arma um time num 4-3-3 com os pontas se machucam e ele insiste no sistema que claramente não estava dando certo. E esse foi um dos motivos da aceleração do desgaste dele com o torcedor do Vasco e a consequente queda antes do fim do Campeonato Brasileiro. Então, se essa era uma preocupação com o Paiva, se esse era um ponto do Paiva, imagina com o Carille. Só que a questão é que o Paiva, que eu acho que isso é mais grave envolvendo o Carille, a questão é que o Paiva é um treinador em início de carreira. Um início de desafio no profissional. O Carille já rodou, o Carille já foi campeão brasileiro, o Carille estava no Japão. Importante lembrar também, o Vasco, quando eu digo que não traz um treinador em alta, não traz um treinador da primeira prateleira, é só você pegar o histórico recente. Antes do Santos, onde ele foi bem em termos de resultado e mal em termos de performance, ele estava no Japão, verdade, na segunda divisão do Japão. Segunda divisão do Japão. Então eu gostaria de trazer aqui um panorama muito mais empolgante para o torcedor do Vasco, mas eu não consigo. Acho que é um treinador que não fez um trabalho, não fez o seu time jogar bem em 2024. É um treinador com limitações, com várias limitações, que para uma temporada de baixa expectativa pode servir. Então, acho que a contratação do Carille, ela põe as coisas no lugar. Infelizmente, um lugar ruim para o vascaíno, mas uma baixa de expectativa. É ano de dificuldades. E o Carille, dentro desse ano de dificuldades, é o treinador escolhido com o perfil para lidar com essa situação. Enfim, pode ser que dê certo, mas não dá para esperar coisa muito grande para 2025, não. É o que eu penso. Deixa a tua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.